Pai do Senhor, irmãos, queridos, nesse momento você já pode então compartilhar aí a live para que mais pessoas possam entrar neste momento e assistir a nossa live de hoje. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu recebi uma comunicação agora há pouco da nossa irmã Eliasna. Vamos continuar orando por ela, pelo bebê, certo? Teve uma pequena complicação hoje e foi suspensa a mama, né? Para ele não mamar, parece que ele teve uma pequena falta de ar. E vamos continuar orando e crendo no milagre de Deus, tá certo? Estive orando com ela e vamos orar também depois da live. E vamos apresentar a Deus da nossa irmã e do bebê dela, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos nesse momento, Senhor, apresentarmos a Ti as nossas vidas, colocar diante do Senhor os nossos corações. Quero te pedir agora, Pai, nesse momento a Tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Aonde esta mensagem está entrando, Senhor, vai tocando nas vidas, vai tirando toda ansiedade, vai tirando, Senhor, toda falta de esperança dos corações. Vai nesse momento, ó Pai, ministrando a Tua paz ao coração de cada uma das pessoas que nos assistem nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção recaia sobre todos nós. Somos carentes de Ti, somos carentes da Tua graça, precisamos, meu Deus, da Tua ministração sobre a nossa vida. Fala conosco nesta noite, Senhor, nos edifica por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Nessa noite nós queremos meditar com os irmãos, intitulamos essa mensagem Uma Tão Grande Revelação. Certo? A palavra revelação significa na teologia, é um ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios, sua vontade, a princípio no momento da criação, depois por Moisés e os profetas e finalmente por Jesus Cristo. Então nesse momento sobreveio sobre a vida de Pedro uma grande revelação, a respeito da pergunta que Jesus lançou, a respeito do que as pessoas estavam comentando, do que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Na realidade, a preocupação de Jesus não era com respeito ao que é que as pessoas estão pensando dele, o que é que as pessoas estão afirmando ser ele. Na realidade, Jesus queria suscitar no coração dos seus discípulos esse questionamento e essa resposta que sobreviria sobre cada um deles. Quem na realidade seria Cristo para eles? Na minha infância, eu escutei muito falar de Deus. E as frases que mais a gente ouvia na nossa infância era: menino, Deus está vendo, menino, Deus vai te castigar. Era nos apresentado dessa forma um Deus tirano, um Deus que só queria punir, um Deus que não estava perto, um Deus que não se preocupava conosco, um Deus que não estava a par da nossa circunstância, da nossa situação, dos nossos problemas. Então, no percurso de toda a minha infância, eu não tive uma visão de Deus correta.
A minha visão a respeito de Deus era somente a respeito de um Deus que castigava, um Deus que punia, embora Ele assim faça. Mas a visão de que Deus é amor, de que Deus veio para convencer-nos do nosso pecado, essa linha de pensamento não nos era apresentada. Uma grande revelação de Deus veio para mim já na minha juventude. Por quê? Por estar longe de Deus. Mas havia no meu coração uma sede de buscar, uma sede de conhecer, uma sede de experimentar a presença de Deus na minha vida. E foi exatamente na minha juventude em que isso também sobreveio, assim como sobreveio a Pedro, essa grande revelação sobre a minha vida. Vivendo uma vida sem razão, uma vida alheia aos princípios de Deus. Não havia no meu coração um sentimento prazeroso de estar vivendo neste mundo, né? Então havia sempre um questionamento a respeito: onde está Deus? Onde está Deus no meu sofrimento? Onde está Deus na minha circunstância ruim, né? Então também sobreveio uma revelação de Deus quando no meu coração não existia paz. E quantas pessoas hoje estão dentro dessa condição, sem experimentar essa paz e sem ter essa razão de viver, e muitas vezes não tendo a real concepção de quem é Deus para nós, né? Por não terem ainda recebido essa revelação de Deus na sua vida. Neste momento me sobreveio uma tão grande revelação de Deus que me deu um novo rumo e me ajudou a escrever uma nova história. É assim que acontece quando o nosso coração é visitado por Deus. É assim que acontece quando nós buscamos encontrar Deus, e aí Deus vem ao nosso encontro, e Ele então se manifesta, e Ele se revela sobre a nossa vida, para que nós venhamos a experimentar o seu tão grande amor que foi demonstrado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Então ainda hoje, Deus deseja se revelar para a minha vida e para a tua vida. Deus ainda hoje está a manifestar o seu poder no coração de toda a humanidade. Deus ainda hoje está se dispondo a vir ao encontro do homem para libertar o homem da sua condição de pecador. Com Pedro, sua tão grande revelação aconteceu enquanto ele andava com Jesus. Jesus estava ao lado de Pedro, estava ao lado dos discípulos. Nessa ocasião em que Jesus lança essa pergunta para eles, eles estavam juntos, né? Ele, Pedro, deve ter ouvido muitas críticas por parte dos religiosos, por parte dos amigos, por parte dos familiares, como cada um de nós hoje também sofremos essas barreiras, essas perseguições que sobrevêm a nós, quando nós então decidimos dar o real lugar que Jesus precisa ter na nossa vida e no nosso coração. Nesse diálogo com Jesus e seus discípulos, na realidade, Jesus não estava preocupado com a opinião pública, mas sim provocar em seus discípulos a expor os seus sentimentos mais profundos. Quem na realidade vocês dizem que eu sou, né? Foi neste momento que Pedro recebeu uma visitação de Deus e recebeu tamanha revelação. Os demais discípulos ficaram calados. Somente Pedro se manifestou e somente Pedro externou o que estava dentro dele com respeito à própria pessoa de Jesus. Jesus perguntou no versículo 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E em seguida Jesus lança a mesma pergunta aos seus discípulos no versículo 15, perguntando: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? O que ele significa para a tua vida? O que Jesus tem feito em prol do teu viver? Como Jesus alcançou a tua vida? Como Jesus mudou a tua história? E talvez ele não tenha mudado a sua história porque você ainda não o convidou para entrar no seu coração e para que você assim tenha a sua vida manifesta nele. Então, Jesus perguntou para eles: quem dizeis que eu sou? E só Pedro se manifesta e, sem titubear, lhe responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a grande revelação que Pedro recebeu da parte de Deus na sua vida, né? Ele creu, ele acreditou, ele depositou em Jesus a sua confiança e realmente conseguiu ver a Cristo como o Filho do Deus vivo. Assim como Pedro,
cada um de nós recebemos uma tão grande revelação. Em nossa comunhão com Ele, é assim que Ele nos transforma, é assim que Ele alcança o nosso coração, quando Ele se revela e quando nós então abrimos o nosso coração para Ele e buscamos nele ter a nossa vida transformada, né? É no ato da conversão. Os nossos olhos espirituais são desvendados e começamos a enxergar o caminho que Jesus deixou para que andássemos por ele. É no ato da conversão que nós recebemos essa grande revelação. A grande revelação de quem é Jesus, do que Ele veio fazer por nós. Qual o caminho pelo qual nos importa que nós andemos nesta vida? Qual o comportamento que nós precisamos buscar? O que precisamos abandonar em nossa vida? Todas essas revelações são trazidas para nós no ato da nossa conversão e no desenvolver da nossa fé ao lado do Senhor. Então precisamos estar cientes dessa grande revelação que Deus já trouxe, já manifestou no coração de cada um de nós que já nos achegamos à sua presença. No versículo 17 está escrito: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então hoje a ação do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, é que traz essa grande revelação de Deus sobre cada um de nós. Na realidade, quem é Jesus, o que Ele significa para nós, o que Ele veio fazer por nós e o que nos importa alcançar através das suas promessas que foram deixadas para todos aqueles que o temem e para todos aqueles que se esforçam em caminhar nesse propósito. O próprio Deus se revela a cada um de nós. Somos tocados por Ele, o seu Espírito nos convence dos nossos pecados e espontaneamente entregamos as nossas vidas em suas mãos e o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é assim que acontece, é dessa forma que chega até nós a grande revelação de Deus, quem é Jesus e o que Ele representa para a nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então Ele é essa figura, Ele é esse homem, Ele é esse Deus Todo-Poderoso que age, que opera, que ministra sobre a minha e sobre a tua vida, e Ele ainda hoje continua sendo o nosso sustento, o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Jesus que nós servimos, aquele que tem o controle, aquele que tem o poder das nossas vidas em suas mãos. E é Ele quem age, e é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos abençoa. Glória a Deus por isso, né? O próprio Deus se revela a cada um de nós. Logo entendemos que recebemos a sua tão grande revelação quando nos voltamos a Ele com o coração contrito e arrependido. Para termos essa revelação de Deus em nosso viver, para entendermos o princípio de Deus, para entendermos o caminho que Deus tem para cada um de nós, é preciso que nós, em primeira mão, estejamos nos arrependendo, reconhecendo quem na realidade somos e que precisamos estar sempre na presença desse Deus maravilhoso para que a sua vontade continue a ser suprema sobre as nossas vidas e em nosso coração. Não precisamos de novas revelações. Irmãos, não existem outras revelações ou novas revelações que ainda vão surgir. Tudo já está revelado para nós, está patente aos nossos olhos sobre a palavra de Deus. Até mesmo com respeito aos últimos acontecimentos, as últimas coisas que virão sobre a humanidade com respeito à vinda de Jesus. Tudo já foi revelado para nós. O que compete a nós agora é estarmos observando a sua palavra, para estarmos nos situando no tempo e para estarmos atentos para o momento em que antecede a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essas revelações de Deus já estão aqui, escritas e reveladas para cada um de nós. Precisamos sim viver de acordo com o que nos foi revelado, pois está escrito lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
É essa palavra quem nos traz e quem nos transmite as revelações de Deus para nós. É essa palavra que nos situa justamente no tempo para entendermos o momento em que nós estamos vivenciando hoje. Enfrentando epidemias, enfrentando terremotos, enfrentando tantas coisas que vêm acontecendo no mundo e entendemos que a vinda do Senhor se aproxima. Entendemos que a nossa redenção está próxima, mais do que quando nós aceitamos o Evangelho. Então hoje, através dessa palavra lida, ou mesmo pregada, podemos receber sua tão grande revelação. Ainda hoje Deus está se revelando para nós, através da sua palavra. Deus ainda hoje transmite as suas verdades para nós em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, às nossas tribulações. Ainda hoje a mão de Deus está estendida para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida. E precisamos entender que nós estamos guardados, protegidos pela mão desse Deus poderoso. É Ele quem vai adiante de nós. É Ele quem nos eleva à sua presença. É Ele quem tem colocado dentro de cada um de nós essa sede para que possamos estar continuamente buscando sermos saciados nele através da sua palavra. Deus ainda hoje se revela ao homem por meio da sua palavra. Para que Deus esteja continuamente falando conosco, para que Deus esteja continuamente alimentando-nos através dessa sua palavra, que é viva e eficaz e tem o poder sobrenatural de transformar a todos nós. O desafio para nós nesse dia é estarmos então cientes da revelação para nós. Deus já se manifestou em nossa vida e em nosso coração e precisamos agora estarmos buscando nos conscientizar dos acontecimentos desses últimos dias, para que possamos estar sempre vigilantes. O desafio para nós nesses últimos dias é orar e vigiar, para não cair em tentação e para não ser encontrados como aquelas noivas nécias, né, que estavam dispersas, que estavam alheias, que não estavam atentas. Jesus, quando vier, precisa nos encontrar atentos e vigilantes com respeito a tudo que já nos foi revelado na sua palavra, a tudo quanto já nos foi dado para nosso alimento espiritual e para estarmos então nos sustentando e sendo fortalecidos nesse Deus Todo-Poderoso. Que eu e você estejamos nessa busca incessante em nossa vida, de estarmos então alimentando o nosso espírito com as promessas de Deus e com respeito também às promessas da sua vinda. Porque Jesus está voltando. Ele virá para buscar a todos aqueles que estão sedentos pela sua palavra e todos aqueles que estão vivendo de acordo com a sua vontade aqui na terra. Então compete a nós a estarmos nos policiando para não estarmos vivendo uma vida de religiosidade, mas estarmos buscando sim a vontade de Deus sobre todas as coisas, para que em tudo nós possamos ser achados então vigilantes em nosso coração. E que assim Deus esteja a abençoar a minha vida, a tua vida, o meu e o teu coração, e que juntos possamos então estarmos colocando o nosso viver na presença desse Deus maravilhoso. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor assim continuamente esteja a nos edificar por meio da sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Pai, na tua presença, para te louvar, Senhor, para te agradecer, ó Deus, a tua palavra, que é reveladora aos nossos corações, que nos aponta, que nos mostra o caminho, que nos eleva à tua presença, que, ó Deus amado, descortina os nossos olhos, para que possamos entender, Senhor, a cada dia, Pai, o aproximar-se da tua vinda, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado pelas tuas promessas, obrigado, Senhor, pelos sinais que já nos foram deixados, para que assim nós possamos estar nos situando, Senhor, e nos vendo, ó Pai, ó Deus, diante das circunstâncias, do que o Senhor já tem nos revelado. Deus, guarda a tua igreja, leva o teu povo à tua presença a cada dia. Que a tua bênção, Senhor, seja derramada sobre todos nós.
Abençoa, meu Pai amado, a vida da irmã Eliasma, do seu filhinho. Toca, Senhor, agora, visita, Senhor, a eles ali no leito de hospital, restaura a cirurgia que ela fez, restaura a saúde também desta criança, coloca a tua mão de poder, Senhor, sobre ele, ó Pai. Cremos no teu milagre, cremos na tua restauração, e nós repreendemos agora toda enfermidade, todo mal sobre a vida deles, ó Senhor, e sobre os irmãos que estão nos assistindo. Ó Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, fortalece a fé de cada um, Senhor, firma os passos de cada um na tua presença, e que o teu poder, Senhor, seja sempre um poder restaurador em nosso coração, restaurando as forças físicas e espirituais de cada um, meu Pai. É o que eu te oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos nós, em nossos lares, em nossas famílias e sobre todos quantos professam o nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus conceda a cada um dos irmãos uma ótima semana, em nome de Jesus.